Olá, olá, boa noite, meus queridos amigos do Homem Direito. Estamos aqui para mais um papo aí com vocês sobre o nosso intensivão OAB aí do Sejais no Periscope. Vamos entrando aí todo mundo dizendo de onde que vocês estão falando. Quero saber de onde que vocês estão para eu poder mandar beijo para todo o Brasil. E aí, de onde é que vocês estão, galera? Vão falando comigo aí. Oi, minha querida Paulinha, um beijo para você, minha querida. Vão convidando os seguidores de vocês aí para poder a gente encher esse Periscope aqui, que a gente vai bater um papo bem legal, uma revisão bem bacana de processo do trabalho aqui para vocês. Goiânia, pô, que bacana, gente. Salvador, trabalho não dá trabalho, é isso aí. Carlinha, minha querida, um beijo para você. Pessoal de Fortaleza, ligado, Minas Gerais, Salvador, Maceió, Alagoas. Vamos estudando, galera. Recife, Pernambuco, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Roraima, Uberlândia, que massa, galera. O Brasil inteiro ligado aqui nessa ferramenta do Homem Direito. Eu já queria aqui desde já agradecer a essa ferramenta aí do Homem Direito, pessoal Marketing, que é um parceiraço, não só um parceiro meu, mas um parceiraço do curso Sejais aí, que está aqui junto com a gente nesse intensivão da OAB da primeira fase, iniciado ontem pelo professor Aras, que iniciou aí com o pé direito, com o direito administrativo, e hoje a gente vai de processo do trabalho. Amanhã a gente vem com o direito penal, o professor Leandro Gesteira. E na sexta-feira o comparsa dele vai estar aqui, professor Ivan Gessler, de processo penal, beleza? Isso, pô, Carlinha, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pra vocês aí pelo carinho. Galera, pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Diego Oliveira, sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do Sejais, tá ok? Queria já deixar pra vocês de antemão os meus contatos, pra vocês, se quiserem depois, já irem me seguindo, tá bom? O meu Instagram é @professor Diego Oliveira, pode anotar aí, @professor Diego Oliveira, ok? @professor Diego Oliveira. O meu Twitter é Diego Trabalho, que é o meu Periscope, Diego Trabalho. E o meu Facebook é facebook.com/professor Diego Oliveira. A menina falou aí também que amanhã não vai ter, realmente, amanhã é quarta-feira, perdão, gente, eu me equivoquei. Na quinta-feira vem Direito Penal com o professor Gesteira e na sexta com Ivan Gessler, viu? Amanhã realmente não vai ter não, tá ok? Tranquilo? Aqui é pra galera da OAB aí da primeira fase com esse intensivão, tá bom? Gente, como é um intensivão que a gente vai fazer aqui, como bem lembrou o professor Aras ontem, né? A gente vai fazer um intensivão aqui, então não dá pra gente estar explicando muita coisa. O ideal é você pegar o seu caderninho, pegar a sua caneta e ir anotando tudo que a gente for falando aqui. Se não der pra anotar, qual é a sugestão que eu dou pra vocês? A sugestão que eu dou pra vocês, se não der pra anotar tudo que a gente for falando aqui, você pega, assiste novamente a transmissão, naquele ponto que você não conseguiu anotar, e anota aquela anotação bem importante, que tudo que a gente vai dizer aqui, do começo até o final, é importante pra gente passar nessa prova da OAB, tá bom? Lembrando a vocês que a disciplina de processo do trabalho, meu amigo Renzete, falando em trabalho, tem que falar em você, meu amigo. Renzete, um abraço pra você. Trabalho não dá trabalho. É a nossa segunda fase no Sejais. Estamos recordistas de aprovação na segunda fase, graças a Deus e ao empenho dos nossos alunos, tá bom? Graças a Deus aí a gente conseguiu um recorde de aprovação. Batemos quase 100% de aprovação na segunda fase. Isso sem falar nos recursos, hein? Tem pouquinha gente, poucos alunos foram para recursos, mas a gente tem chance de chegar mais perto ainda de 100%, tá bom? Gente, então eu vou falar aqui, é um batidão mesmo que a gente vai fazer aqui hoje de processo do trabalho, tá bom? A gente vai fazer um batidão, então vou pedir para que agora vocês diminuam um pouco as mensagens e vão dando coraçãozinho aí no cantinho, tá? Diminui um pouco as mensagens e dá coração para poder eu ver que você tá aqui comigo ainda, tá? Vai colocando coraçãozinho aqui para eu saber que você tá aqui ligado junto com a gente, beleza? Então, bom, galera, a primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje de processo do trabalho, eu escolhi um tema que sempre cai, quase sempre na primeira fase e às vezes na segunda fase, tá? Quase sempre na primeira fase, caiu no último exame, inclusive na revisão de véspera do Sejais, lá no último exame. No último exame eu falei durante 4 minutinhos sobre esse tema, e desse tema caíram 2 questões na prova do último exame, então eu quero que você fique ligado e anote tudo, tá bom? Pega a caneta firme, pega o seu apontamento e fica ligado que a revisão hoje é no turbo, beleza? Vamos lá. O primeiro tema que a gente vai falar hoje aqui é procedimento sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo é aquele procedimento que é utilizado para as causas cujo o valor da causa não ultrapasse
40 salários mínimos. Então, quando o valor da causa não ultrapassar 40 salários mínimos, a gente vai utilizar o procedimento sumaríssimo, beleza? Aí você me pergunta, Diego, será que todo mundo pode ser parte do processo quando o procedimento utilizado for o procedimento sumaríssimo? Não, meus queridos. Os entes da administração pública, direta, autárquica e fundacional, não podem ser parte no processo quando o procedimento utilizado for o procedimento sumaríssimo. Anote isso aí, pelo amor de Deus, no seu apontamento. Não pode ser parte no processo quando o procedimento utilizado for o procedimento sumaríssimo, os entes da administração pública, direta, autárquica e fundacional, beleza? Anote essa dica, que essa dica é muito importante para você. Outra coisa importante do procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, os pedidos devem ser líquidos e certos, beleza? No procedimento sumaríssimo, o reclamante vai liquidar na sua petição inicial já os seus pedidos, beleza? Então tá. Outra coisa importante no procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, não cabe citação por edital. Não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo, devendo o reclamante indicar o nome e o endereço corretos da reclamada. Então fique ligado, só para repetir. No procedimento sumaríssimo, a petição inicial já tem que ser... Ô meu amigo Milhomes, pô meu amigão, processo civil na veia é com você, galera. Processo civil é com meu amigo Milhomes e meu amigo Renzete logo aí embaixo. Tamo junto, hein? É a família Sejais sempre presente, prestigiando aqui o OAB Intensivão no Sejais, no Periscope do Amo Direito, beleza? Então, como eu ia voltando aqui, no procedimento sumaríssimo não cabe citação por edital. O reclamante tem que indicar o nome e o endereço correto da reclamada. Agora não é isso que eu acredito que possa cair na sua prova, não. O que eu acho que pode cair na sua prova é que, se o reclamante não indica o nome correto e o endereço da reclamada, ou não liquida os pedidos na petição inicial, meus queridos, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito e o reclamante tem que ser condenado ao pagamento das custas processuais. Anote isso, porque isso já caiu na OAB, Aí você fala... Ah, Diego, mas eu já vi uma audiência em que o juiz converteu o rito sumaríssimo para ordinário e fez a citação por edital. Meu amigo, minha amiga, nós estamos falando aqui não de prática trabalhista. Prática trabalhista é no nosso curso de prática lá no Sejais. Aqui nós estamos falando de OAB, e de OAB a gente sente e vai seguindo o entendimento legal, que é a tendência da banca da FGV, tá bom? Então o entendimento legal acerca da citação por edital e da indicação do nome correto da reclamada é que se o reclamante não indicar o nome correto e o endereço da reclamada ou não liquidar os pedidos, o processo tem que ser extinto sem resolução do mérito e o reclamante tem que ser condenado ao pagamento das custas processuais. Beleza? Estão acompanhando aí direitinho? Bom, galera, o pedido da reclamação trabalhista no procedimento sumaríssimo, ele tem que ser apreciado no prazo de 15 dias. Pô, Mini, obrigado para você, meu querido. Um abração, viu? Bia, um abração para você também. O pedido no procedimento sumaríssimo tem que ser apreciado no prazo de 15 dias em uma audiência una. O pedido tem que ser apreciado no prazo de 15 dias em uma audiência una. E já que já estamos falando de audiência no procedimento sumaríssimo, vamos falar aqui que quando for aberta a audiência, o juiz deve esclarecer às partes a vantagem de se fazer uma conciliação. Isso quer dizer que, diferente do procedimento ordinário, somente quando aberta a audiência é que o juiz deve propor a conciliação, esclarecendo as vantagens de se fazer um acordo. No procedimento ordinário, o juiz ele deve propor o acordo obrigatoriamente, aberta a audiência e também após as razões finais, ok? Procedimento sumaríssimo só quando aberta a audiência. No procedimento ordinário, após a abertura da audiência e após as razões finais. Beleza, galera? Vamos lá! Outra coisa importante de audiência no procedimento sumaríssimo. São Paulo. Pô, São Paulo a gente vai sim. Vamos juntos para São Paulo, a caravana Sejais. Devo já dizer para vocês que a caravana Sejais já vai começar a rodar em março na internet, no nosso perfil, já no Instagram, já está rodando a nossa agenda. Então segue lá, fica ligado que a gente vai pousar na sua cidade para fazer a nossa revisão para a OAB. Beleza, galera? Então vamos lá. Na audiência no procedimento sumaríssimo, já serão apreciados de plano
todos os incidentes e exceções que estiverem pondo obstáculo ao andamento da audiência e ao andamento do processo. Por quê, gente? Eu falei para vocês que a audiência é una. Então, já que a audiência é una, na própria audiência já serão apreciados todos os incidentes processuais e as exceções que estiverem pondo obstáculo ao andamento da audiência e ao andamento do processo. As outras questões serão apreciadas na sentença pelo magistrado, tá bom? Vamos falar um pouquinho de prova no processo do trabalho, na questão do procedimento sumaríssimo. Gente, procedimento sumaríssimo. Vou começar a falar com vocês aqui em relação à prova documental. Anota isso aí que eu vou falar, que pode cair na sua prova, tá? Prova documental, procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, as partes irão se manifestar de forma imediata. Olha aqui o termo que eu estou usando. As partes irão se manifestar de forma imediata sobre os documentos juntados pela outra parte. De forma imediata. Diego, mas será... mandar um beijo para os alunos do meu amigo Milhomes que estão aqui ligados com a gente, que ele mandou aí. Um beijo para os amigos aí, alunos do meu grande parceiro Milhomes de processo civil, tá bom? Doutor Direito, podem seguir ele aí no Periscope, que ele também vai chegar aqui pousando nesse intensivão, tá bom, galera? Olha só, como eu estava falando para vocês, as partes vão se manifestar de forma imediata sobre os documentos. Ocorre que pode o juiz, a seu critério, se for impossível a manifestação imediata, ele conceder prazo para as partes se manifestarem sobre os documentos. Beleza? Tranquilo. Prova testemunhal no procedimento sumaríssimo. Uma dica rapidinha de prova testemunhal para vocês. No procedimento sumaríssimo, cada parte poderá ter até 2 testemunhas. Procedimento sumaríssimo, cada parte pode ter até 2 testemunhas. E essas testemunhas devem comparecer independente de qualquer intimação, tá bom, gente? Fica ligado. A regra é que as testemunhas compareçam de forma voluntária. Ocorre que, se a parte comprovar que fez o convite para a testemunha e ela não compareceu para prestar depoimento, se a parte comprovar que fez o convite, pode o juiz determinar a condução coercitiva da testemunha para prestar depoimento em audiência. Isso, fique ligado, porque já caiu no último exame da ordem na primeira fase, tá bom? Prova aí, amanhã tem aula de trabalho até sábado, exatamente. O nosso curso aí no Sejais, primeira fase, tem aula até sábado, como bem lembrou aí o professor Rezete. Sigam ele aí, @prof. Rezete no Periscope também, tá bom? Gente, olha só. Prova... meu amigo Vinícius, gente, meu amigo Vinícius aí, marcando presença, os alunos da Faculdade Maurício de Nassau. Um abraço para vocês, um beijo, meus queridos alunos do meu coração também, tá bom? Gente, presta atenção. Prova pericial no procedimento sumaríssimo. Quando for determinada a perícia no procedimento sumaríssimo, o juiz de logo já vai fixar o objeto e o prazo para o perito entregar o laudo pericial. O juiz vai, nomeia o perito, fixa o objeto e o prazo para que esse perito possa entregar o laudo pericial. Uma vez que o laudo pericial foi entregue já ao juízo, as partes irão se manifestar num prazo comum de 5 dias. Eu disse prazo comum de 5 dias e não disse prazo sucessivo, tá? Fica ligado que isso pode ser uma pegadinha na sua primeira fase do exame da ordem, beleza? Gente, depois disso, eu posso falar para vocês uma dica muito importante de procedimento sumaríssimo na parte de recurso. Na parte de recurso, o que eu acho que pode cair na sua prova é o recurso de revista no procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, só caberá recurso de revista anote aí, pelo amor de Deus, anote isso aí no seu apontamento. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo apenas por contrariedade à súmula do TST, e violação direta e literal à nossa Constituição Federal. Contrariedade à súmula do TST e violação direta e literal à Constituição Federal. Eu quero dizer a vocês que não cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo por contrariedade à OJ. Não cabe por contrariedade à OJ. Vamos partir agora, já que a gente terminou o procedimento sumaríssimo. Vamos falar agora de procedimento ordinário, falar um pouco de audiência. Vamos comentar mais um pouquinho de processo do trabalho aqui, que está muito bacana, né? Estão gostando aí, gente?
Dá só o alô aí para eu saber se vocês estão aqui ainda, se tá tudo ok. Balan, bacana. Flávia Gonçalves, aí um abraço para você, minha querida. Mini, um abraço para você também. Bom saber que vocês estão aqui com a gente, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora de audiência no procedimento ordinário, tá? Audiência, galera de Maceió, bacana, tive em Maceió aí agora no carnaval, cidade maravilhosa, maravilhosa. Mas vamos lá. As audiências, gente, no procedimento ordinário, elas irão acontecer sempre em dias úteis, das 8 às 18, das 8 às 18, e não poderão ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se for matéria urgente. Vou repetir para vocês, se você quiser anotar aí. As audiências ocorrerão sempre em dias úteis na sede do tribunal, das 8 às 18, e não poderão ultrapassar 5 horas consecutivas, salvo se for matéria urgente, tá bom? Aí você me pergunta, Diego, mas será que a audiência pode ocorrer fora da sede do tribunal? Sim, meus queridos, as audiências podem sim ocorrer fora da sede do tribunal, desde que seja afixado na sede do tribunal um edital com antecedência mínima de 24 horas. Então, ocorrerão sim fora da sede do tribunal, se for afixado um edital com antecedência mínima de 24 horas na sede do tribunal, beleza? Aí eu pergunto a vocês... Pergunta a você, meu querido doutor, minha querida doutora, já estou profetizando a sua advocacia aí agora, tá? Pergunta a você, nós advogados, podemos nos atrasar para uma audiência trabalhista? Será que há uma tolerância legal para o atraso do advogado na audiência trabalhista, gente? Não há não. Não há tolerância para atraso de advogado nem de parte na audiência trabalhista. Apenas o magistrado é que tem uma tolerância de 15 minutos para atraso em audiência, tá ok? Fique ligado, apenas o magistrado, e ele tem uma tolerância apenas de 15 minutos. Se passar 15 minutos e o magistrado não tiver chegado à sede do tribunal, aí sim o advogado vai lá, registra na secretaria a ausência do magistrado e pode se retirar do recinto, tá? E eu estou dizendo a vocês, é para a primeira audiência que conta essa tolerância de 15 minutos. Se a sua audiência for lá no meio da pauta e o magistrado já estiver lá, mas a pauta estiver atrasada, meu querido amigo, minha querida amiga, você vai ter que esperar a sua audiência chegar, tá bom? Então essa tolerância de atraso do magistrado de 15 minutos é apenas para a primeira audiência da pauta, ok? E outra coisa muito importante aqui no procedimento, mas meu amigo Leandro Gesteira tá aí, ó, Direito Penal, sigam aí professor Leandro Gesteira que tá aqui. Quinta-feira, Gesteira vai estar aqui fazendo esse OAB intensivão com vocês, brocando no Direito Penal, tá? Gente, presta atenção, o Estatuto de Ética, aqui lembrando do meu amigo Martinho, um grande abraço para você se estiver aí com a gente, tá? O Estatuto de Ética diz que o advogado deve aguardar um prazo de 30 minutos a autoridade que ele estiver aguardando e esperando para fazer o pregão. Gente, mas isso é no Estatuto de Ética que fala, mas a nossa CLT não é omissa quanto ao tema. Então, no processo do trabalho, a gente aplica apenas o prazo de 15 minutos, beleza? Vamos comentar um pouquinho aqui, galera, sobre o comparecimento das partes em audiência. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? A primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês sobre o comparecimento das partes é que as partes devem comparecer em audiência independente da presença dos seus representantes legais, hein? Anota isso aí. As partes devem comparecer à audiência independente da presença dos seus representantes legais. Daqui a pouquinho a gente vai falar do juiz postulante, que é a justificativa para isso, ok? Ah, a Brisa tá aí também, né? Brisa, um beijo para você, minha querida. Olha só. Vamos falar primeiro do comparecimento do reclamante. O reclamante, será que ele pode ser substituído em audiência? Sim, o reclamante pode ser substituído em audiência, meus queridos, em duas hipóteses. Pega firme na sua caneta agora e anota isso que eu vou dizer para vocês. O reclamante pode ser substituído em audiência em duas hipóteses. A primeira hipótese que o reclamante pode ser substituído em audiência é em caso de ações plurimas e ações de cumprimento. Anotou aí? Em caso de ações plurimas e ações de cumprimento, o reclamante pode ser substituído em audiência.
Quem vai substituir o reclamante em audiência, no caso de ações plurimas e ações de cumprimento, é o representante do sindicato da categoria. Então, no caso de ações plurimas e ações de cumprimento, o representante do sindicato da categoria poderá substituir o reclamante em audiência. E a segunda hipótese é no caso de motivo de doença ou um motivo poderoso devidamente comprovado. Anote aí, em caso de motivo de doença ou motivo poderoso devidamente comprovado, o reclamante também pode ser substituído em audiência. Nesse caso, quem vai substituir o reclamante em audiência é ou o representante do sindicato da categoria também, ou então um colega da sua mesma profissão. E eu disse a vocês, anote aí, é um colega da mesma profissão. Eu não disse um colega da mesma empresa e não disse uma pessoa da sua família. Eu disse um colega da mesma profissão, tá ok? Então, só para a gente repetir aqui para você, em caso de ações plurimas e ações de cumprimento, o reclamante pode ser substituído em audiência por um representante do sindicato, beleza? Do outro lado de cá, em caso de motivo de doença ou motivo poderoso devidamente comprovado, um representante do sindicato ou um colega da mesma profissão poderão substituir o reclamante em audiência. Aí você pensa, pô Diego, motivo poderoso devidamente comprovado. É uma coisa que é muito subjetiva. Um abraço para a galera de Manaus. É uma coisa que é muito subjetiva, então não vai cair na minha prova motivo poderoso devidamente comprovado, né? Engano seu, meu querido. Já caiu na primeira fase da OAB o motivo poderoso devidamente comprovado. Embora tenha realmente essa natureza subjetiva, ficando a critério do magistrado dizer se é ou não um motivo poderoso devidamente comprovado, já caiu na prova da OAB. E a banca da FGV entendeu que quando o reclamante já tinha uma viagem marcada a trabalho para o exterior, que o impossibilitou de estar presente em audiência, quando aconteceu essa situação, ele estava diante de um motivo poderoso, devidamente comprovado, que aí o representante do sindicato da categoria ou um colega da sua mesma profissão poderiam substituir ele em audiência, tá bom? Então fica ligado que isso pode cair sim na sua prova, tá? Gente, já falamos do reclamante. E a reclamada? Quem será que pode substituir a reclamada em audiência? Gente, a reclamada ela pode se fazer presente em audiência através de um gerente ou de um preposto que tenha conhecimento dos fatos. Através de um gerente ou um preposto que tenha conhecimento dos fatos. Mas Diego, por que o preposto precisa ter conhecimento dos fatos? Meus queridos, o preposto precisa ter conhecimento dos fatos porque tudo que ele declarar em audiência pode ser traduzido em obrigações para a reclamada. Eu quero dizer, por exemplo, que se o preposto confessar algo em audiência, essa confissão pode implicar em algum prejuízo para a reclamada naquele processo. Beleza? Aí eu pergunto para vocês e quero que vocês me respondam aí agora. Isso, ações plurimas são as ações de representação coletiva. Exatamente, viu, minha querida? É isso mesmo. Gente, presta atenção aqui, hein? Presta atenção aqui a pergunta que eu vou fazer para vocês. O preposto, ele precisa necessariamente ser empregado da reclamada? Responde aí para mim rapidinho que o tempo aqui hoje é curto. O preposto, ele precisa ser empregado da reclamada necessariamente? Gente, em regra, sim. Em regra, o preposto precisa ser empregado da reclamada. Só que tem 3 exceções. E as exceções eu vou dizer agora e você vai anotar aí no seu apontamento, tá? Vai anotar no seu apontamento as 3 exceções. Estão lá na súmula 377 do TST. Eu vou evitar ficar citando um dispositivo legal aqui, que eu quero só que você anote e depois você dê uma lida, tá bom? Preste atenção. As 3 exceções são: em caso de reclamação trabalhista movidas contra empregador doméstico, contra microempresa e empresa de pequeno porte, o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Jéssica, minha querida, olha só, disse que entrou no Periscope para assistir minha aula. Um abraço para você, saudades dos meus alunos da Nassau, tá? Então, gente, em caso de reclamação trabalhista movida contra empregador doméstico, microempresa e empresa de pequeno porte, o preposto não precisa ser empregado da reclamada, ok? Gente, repetir,
Beleza, Patrick? Em caso de reclamação trabalhista contra empregador doméstico, microempresa e empresa de pequeno porte, o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Gente, como eu falei para vocês, como o nosso tempo aqui é bem curtinho, que logo em seguida já tem uma outra transmissão aqui para vocês, eu vou falar aqui aquilo que você não conseguir anotar. Você assiste novamente a transmissão, só o ponto que você não conseguiu anotar, anota e completa o seu apontamento, beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do juiz postulante. O artigo 791 da CLT diz que tanto o reclamante quanto a reclamada, empregado ou empregador, podem acompanhar o seu processo até o final. Isso é o que diz o artigo 791 da CLT. Mas lembremos que a nossa CLT ela é da década de 40. Ela está um pouco desatualizada. E em 2010, o TST editou a súmula de número 425. E na súmula de 425, o TST limitou o exercício do juiz postulante. E para ficar bem fácil, bem didático, eu classifiquei em duas divisões. A primeira limitação é a limitação por ações. E a segunda limitação, limitação por recursos. Anote aí. Primeira limitação, pode assistir depois sim, viu, Andresa? Fica disponível para você aqui 24 horas. A primeira limitação, limitação por ações, tá? Não pode ser utilizado o juiz postulante em caso de ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Não pode ser utilizado o juiz postulante em caso de ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Beleza? Primeira limitação. A segunda limitação, que é a limitação relacionada aos recursos. Então, não pode ser utilizado o juiz postulante nos recursos de competência do TST. Não pode ser utilizado o juiz postulante nos recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, apesar de o artigo 791 falar que as partes podem acompanhar o seu processo sem advogado até o final, o TST editou a súmula 425, que limitou, sabiamente a meu ver, o exercício do juiz postulante na Justiça do Trabalho. Beleza? Vamos lá. Bom, gente, já que falamos da presença das partes em audiência, do reclamante e da reclamada, agora nós vamos falar da ausência das partes, tanto do reclamante como da reclamada, e as suas consequências para o processo. Beleza? Primeiro vamos falar agora da ausência do reclamante. Se o reclamante falta a uma audiência, o que é que ocorre? A resposta é: depende. Ué, Diego, eu sempre ouvi dizer que se o reclamante falta a uma audiência, arquivam-se os autos da reclamação trabalhista. E você está dizendo aí agora que depende? Depende de quê, Diego? Meus queridos, depende de que tipo de audiência que a gente está falando. Se nós estivermos falando de uma audiência una ou de uma audiência inaugural, aí sim aplica o artigo 844 da CLT, arquivando-se os autos da reclamação trabalhista. Isso, audiência una ou inaugural. Todavia, se nós estivermos falando de uma audiência de instrução, na qual o reclamante foi intimado para prestar depoimento e o reclamante não comparece, a gente não vai arquivar os autos da reclamação trabalhista. A gente vai aplicar o item 1 da súmula 74 do TST, que é a confissão ficta. Confissão ficta ao reclamante se ele falta a uma audiência de instrução na qual ele foi intimado para prestar depoimento. Ok? Vamos lá. E aí aqui me veio em mente aqui mais uma dica para falar para vocês sobre perempção no processo do trabalho, que já que a gente já está falando de ausência do reclamante, eu lembrei aqui, vou falar de perempção para vocês agora. Gente, o reclamante que está ausente em duas audiências, olhe, preste atenção, o reclamante que falta injustificadamente a audiência por duas vezes, arquivando o processo, olha só, o reclamante que falta por duas vezes consecutivas em processos obviamente distintos, né? Ajuizou uma ação, não foi para a audiência, arquivou. Ajuizou outra ação, não foi para a audiência, arquivou. Quando ele falta por duas vezes consecutivas de forma injustificada, ele ficará impedido de ajuizar a mesma ação contra o mesmo empregador no prazo de 6 meses. É a primeira hipótese de perempção no processo do trabalho. Vou repetir para quem não entendeu. Se o reclamante falta injustificadamente por duas vezes a audiência, dando ensejo ao arquivamento dos autos em ambas as vezes, ele incorrerá em perempção,
não podendo ajuizar a mesma ação contra o mesmo empregador no prazo de 6 meses. Beleza? E já que eu falei aqui da primeira hipótese de preempção, deixa eu comentar logo a segunda hipótese aqui, porque pode ser que ela caia na sua prova. E se cair na sua prova, eu não quero que você erre, eu quero que você marque lá lembrando de mim e dizendo graças a Deus e a Diego, agora só faltam 39 questões. Beleza? Então vamos para a segunda hipótese de preempção no processo de trabalho. Gente, presta atenção aqui comigo. Obrigado, minha querida. Obrigado, um abraço para você também. Gente, olha, presta atenção. Quando o reclamante vai ajuizar a reclamação trabalhista, ele pode fazer de duas formas. Ou ele ajuiza a reclamação de forma verbal ou de forma escrita. Um abraço, viu? Um abraço, Ivânia, para você também, tá bom? Bom é Deus e meu amigo Rezete, que tá aí de direito de trabalho, que vem daqui a pouco pra gente também. Presta atenção, gente, ó. Presta atenção aqui comigo. Amém, amém. Deus abençoe vocês também, abençoe o povo de Teresina. Um abraço para vocês. Olha só, galera. A segunda hipótese de preempção. Se o reclamante opta por ajuizar a reclamação trabalhista de forma verbal, o que é que ele faz? Ele vai até a secretaria do juízo e vai lá, faz a reclamação verbal, mas ele tem que retornar no prazo de 5 dias para reduzir a termo a reclamação trabalhista dele, tá bom? Ele tem que retornar no prazo de 5 dias para reduzir a termo a reclamação trabalhista. Se o reclamante presta a reclamação trabalhista, mas não retorna no prazo de 5 dias para reduzir a termo a reclamação trabalhista, ele também incorrerá na mesma pena de preempção, ficando também impossibilitado de ajuizar a mesma ação contra o mesmo empregador no prazo de 6 meses. Anote aí com muito carinho que essas são as duas hipóteses de preempção aplicáveis no processo do trabalho, ok? Vamos lá! Adiantando aqui, vamos falar agora sobre a questão da ausência do reclamado em audiência, tá? Fiz uns apontamentos rápidos aqui para poder controlar o nosso tempo, para ver até onde a gente vai dentro do nosso curto espaço de tempo que a gente tem aqui, beleza? Vamos lá. A ausência do reclamado, tá bom? Se o reclamado falta a uma audiência, o que é que ocorre, galera? Depende também, exatamente. Eu ouvi você dizendo daí, depende, porque depende de que tipo de audiência a gente está falando. Se eu estiver falando de uma audiência una ou de uma audiência inaugural, aí aplicar-se a revelia reclamada, previsto também lá no artigo 844 da CLT. Todavia, se a reclamada estiver ausente, não a audiência una inaugural, mas se a reclamada estiver ausente a uma audiência de instrução, na qual foi intimada para prestar depoimento, não se aplica a revelia mais. Aí aplica-se a confissão prevista lá na súmula 74, item 1 do TST. Beleza? Aí eu pergunto a vocês, mas o reclamado, será que ele pode iridir essa revelia de alguma forma? Sim, meus queridos. Está lá na súmula 122 do TST. Se a reclamada não estiver presente a uma audiência, mas o seu advogado estiver presente, munido de procuração e de um atestado médico, grave agora, hein? De um atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção da reclamada até a audiência, ele poderá sim ilidir essa revelia, beleza? O atestado médico tem que comprovar a impossibilidade de locomoção. Aí você pensa, Diego, se for uma empresa, não tem como a empresa sair do lugar. Obviamente já está comprovada a impossibilidade de locomoção. É isso? É óbvio que não, meus queridos. É a impossibilidade de locomoção do reclamado, se for pessoa física, ou do preposto, no caso de uma pessoa jurídica. Beleza? Aí eu pergunto a vocês, nós advogados, podemos funcionar como preposto e como advogado no mesmo processo? Aqui mais uma vez fazendo menção para o meu amigo Martim de ética, que vai vir aqui na semana que vem fazer um periscópio para vocês, tá? Aqui no Intensivão. Fazendo menção aqui em ética, ao Estatuto de Ética, que ainda está vigente, que vai cair na sua prova. Lá no artigo 23, diz que o advogado, ele não pode funcionar ao mesmo tempo como preposto e como advogado na mesma demanda, tá? Isso porque o advogado, ele deve guardar sigilo da relação do seu cliente, e como preposto ele tem que falar a verdade, tem que ter ali, demonstrar o seu conhecimento dos fatos.
Beleza? Então vamos lá, galera. Avançando aqui porque o tempo é curto. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma perguntinha rapidinho aqui para vocês. E se ambos faltam a uma audiência? Tanto o reclamante quanto a reclamada. Se ambos faltam à audiência, o que é que ocorre? Beleza, que maravilha. Chega, me arrepiei só de ouvir vocês falando aí. Depende sim. Se ambos faltam a uma audiência una ou inaugural, aplicar-se-á o arquivamento dos autos. Por que arquiva os autos e não aplica a revelia? Porque o titular da reclamação, o titular do direito é o reclamante. Se ele faltou naquela audiência que era una ou inaugural, independente da presença ou não da reclamada, a gente vai arquivar os autos da reclamação trabalhista. Beleza? E se ambos faltam a uma audiência de instrução, o que é que ocorre, galera? Vai ser aplicada a confissão para ambos. Confissão tanto para reclamante quanto para reclamada. E o magistrado irá julgar o processo conforme as provas que já foram produzidas nos autos, através da distribuição do ônus da prova, prevista lá no artigo 818 da CLT e 333 do CPC. Beleza? Tranquilo? O que é que estão achando aí, galera? Estão acompanhando direitinho? Tá tudo ok? Imagem tá travando, não áudio, tudo beleza? Pronto, massa, bacana, perfeito. Gente, isso, beleza, show de bola, obrigado. Agora vamos segurar a mensagem aí pra gente correr atrás. Galera, vamos falar agora um pouquinho sobre os meios de prova utilizados no processo do trabalho, tá? Uma dica rápida de cada meio de prova, porque o tempo é curto. Olha só, prova testemunhal no processo do trabalho. Já disse a vocês que no procedimento sumaríssimo, cada parte poderá ter até 2 testemunhas. Procedimento sumaríssimo, 2 testemunhas. Procedimento ordinário, 3 testemunhas. E inquérito para apuração de falta grave, 6 testemunhas. Anote aí, procedimento sumaríssimo, 2 testemunhas. Procedimento ordinário, 3 testemunhas. E inquérito para apuração de falta grave, 6 testemunhas. Beleza? Vamos lá. Prova documental no processo do trabalho. O que eu tenho que falar para vocês de prova documental no processo do trabalho, preste atenção aqui. Isso aí, 2, 3, 6, bacana. Regrinha massa aí para não esquecer. Prova documental no processo do trabalho. Em regra, as partes devem juntar os seus documentos até o final da instrução. O reclamante, em regra, junta com a petição inicial e a reclamada, em regra, junta com a contestação. Essa é a regra. Mas será que eu posso juntar documentos na fase recursal? E galera, será que eu posso juntar documentos na fase recursal no processo do trabalho? Sim, posso juntar, mas em apenas duas únicas hipóteses, que eu vou pedir para você anotar aí agora com todo carinho na sua prova, tá? A primeira hipótese de juntada de documentos na fase recursal é quando o documento se referir a um fato superveniente à sentença. Se o documento estiver se referindo a um fato superveniente que aconteceu após a aprovação da sentença, a parte poderá juntar aquele documento sim, tá? É a primeira hipótese. A segunda hipótese de juntada de documentos na fase recursal é quando eu comprovar o justo impedimento da juntada do documento no momento oportuno. O que é que eu quero dizer para vocês? Vamos supor que em determinado momento na instrução processual eu queria juntar um documento, mas fiquei impossibilitado porque eu não tinha acesso àquele documento. E aí, só tive acesso na fase recursal. Então, na fase recursal, eu poderei sim juntar aquele documento, porque na época que eu deveria ter juntado, eu não tinha acesso a ele. Então, nesse caso, é também uma hipótese que eu posso juntar documento na fase recursal. Ok? Tá travado aí ou tá beleza, galera? Outra coisa importante depois do documento, da prova documental. Antes disso, vai dando coraçãozinho aqui para eu saber que não tá travado, tá, galera? Vai dando coração aqui para eu saber que a transmissão tá ok e não tá travada, beleza? Vamos lá. Olha só, outra dica bacana de prova documental no processo do trabalho. Uma dica massa aqui, presta atenção. Nós aqui, advogados, podemos declarar a autenticidade dos documentos juntados no processo sob pena da nossa responsabilidade pessoal. Isso significa que as partes não precisam juntar os documentos originais, nem tampouco cópias autenticadas. O advogado pode, por sua responsabilidade pessoal, declarar a autenticidade dos documentos.
E aí, se for impugnada a autenticidade desse documento, aí sim o advogado vai ser intimado para que junte ou o original ou para que junte a cópia autenticada. Ok? Vamos lá. Prova pericial no processo do trabalho. Uma dica rapidinho de prova pericial no processo do trabalho. Gente, a prova pericial a gente já sabe que ela é utilizada quando o fato, a prova do fato, depender de um conhecimento técnico ou específico, tá? E aí o juiz é quem vai nomear. O juiz é quem vai nomear o perito. As partes poderão indicar um assistente técnico. As partes poderão indicar um assistente técnico. Aí eu pergunto a vocês: as causas de suspeição e impedimento, são aplicáveis aos peritos e ao assistente técnico? Meus queridos, preste atenção aqui no raciocínio. O perito, ele é indicado pelo juízo, portanto, ele deve ser imparcial. Já o assistente técnico, ele é indicado pela parte. Se ele é indicado pela própria parte, a gente já sabe que ele vai ser parcial, que ele vai defender aquela parte que está indicando ele. Então, ao assistente técnico não se aplicam as condições de suspeição e de impedimento, somente aos peritos. Beleza? Show de bola, galera. Vamos lá. Ainda tenho aqui mais 10 minutinhos que eu vou comentar rapidinho com vocês sobre recurso no processo do trabalho, tá? Vou falar um pouquinho aqui de teoria geral de recursos no processo do trabalho. A primeira coisa que eu queria falar com vocês de recurso no processo do trabalho é sobre a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês sobre recurso no processo do trabalho é sobre a tempestividade, que é um dos requisitos, né, um dos pressupostos processuais. Em relação à tempestividade no processo do trabalho, devo dizer a vocês que todo recurso ele tem um dia inicial e um dia final para ser interposto, beleza? E não sendo interposto dentro do prazo, ou seja, sendo interposto fora do prazo, o recurso ele é considerado intempestivo e, por ser intempestivo, ele não deve ser conhecido. Agora preste atenção, que o que eu acho que pode cair na sua prova é o cancelamento da OJ 357, do TST. Preste atenção, ó. O recurso interposto após o prazo, ele é intempestivo e não deve ser conhecido. Mas o recurso que é interposto antes do prazo, né, da aprovação da sentença, antes do prazo do recurso, após a aprovação da sentença, mas antes do prazo do recurso, ele é considerado como um recurso que deve ser conhecido, porque é uma prática de celeridade processual do recorrente. Então, só não deve ser conhecido o recurso que é interposto após o fim do prazo do recurso, ok? Vamos falar aqui rapidinho de preparo no processo de trabalho, que é bem bacana. Pega firme na caneta, que essa parte de preparo cai muito. Não cai não, como diz o meu amigo Renzetti, essa parte aí despenca na sua prova da OAB. Então anota aí que eu vou dar dicas rápidas aqui de preparo para vocês. Galera, preste atenção. O preparo, ele é a composição das custas processuais com o depósito recursal. O preparo é a composição das custas processuais com o depósito recursal. As custas processuais, elas devem ser pagas pelo vencido, devem ser pagas pela parte vencida na demanda no prazo do recurso, ok? Devem ser pagos pela parte vencida no prazo do recurso. E vale lembrar que o reclamante, ele só é considerado vencido, no caso o empregado, só é considerado vencido em duas hipóteses. Ou seja, o reclamante só irá pagar as custas processuais em duas únicas hipóteses. Primeira hipótese, anota aí, improcedência total dos pedidos. No caso de improcedência total dos pedidos, aí sim o reclamante vai pagar as custas processuais. E a segunda hipótese, extinção do processo sem resolução do mérito. Então, no caso de improcedência total dos pedidos e extinção do processo sem resolução do mérito, o reclamante deverá pagar as custas processuais, salvo se ele for beneficiário da justiça gratuita, ok? Em relação ao depósito recursal agora, depósito recursal, fica ligado aí. Depósito recursal, ele tem a finalidade
de garantir o juízo para uma eventual execução. Então, o depósito recursal, ele tem a finalidade de garantir o pagamento do débito numa eventual execução. E o depósito recursal, então, nesse caso, só vai ser pago pela reclamada. O reclamante, o empregado, no caso, nunca precisará pagar o depósito recursal. O depósito recursal pago pela reclamada vai ser pago através da guia GFIP, que é vinculada ao FGTS do trabalhador, ok? O FGTS do trabalhador vai receber lá o valor do depósito recursal também através da guia GFIP pago pela reclamada. Tranquilo, galera? Vamos lá! Outra coisa importante em relação ao depósito recursal que eu preciso dizer para vocês, olha só. Uma vez que a gente já tiver garantido o juízo, eu não exijo mais depósito recursal para ninguém, tá ok? Já garanti o juízo, não preciso mais pagar o depósito recursal. Eu, reclamada, não pago mais porque já garanti o juízo. Todavia, se houver uma majoração do débito, aí eu tenho que fazer uma complementação desse depósito recursal. E aqui eu tenho que fazer uma pausa para diferenciar para vocês. Olha só, se essa complementação desse recurso estiver na fase ainda de conhecimento, eu vou complementar até o teto do recurso ou até o valor do débito, se o valor do débito for menor do que o teto do recurso. Presta atenção. Se eu estiver falando ainda de recurso na fase de conhecimento, eu vou pagar a complementação do depósito recursal até o teto do recurso ou até o valor do débito, se o valor do débito for menor do que o débito ou melhor do que o teto do recurso, ok? Se, todavia, esse recurso tiver sido interposto na execução e houver uma majoração do débito na execução, eu vou pagar a garantia do juízo integral. Eu vou complementar a garantia do juízo integral. Tá travando aí, galera? Fala pra mim aí. Se estiver travando muito, eu volto, tá? Posso até reiniciar a transmissão. Fala pra mim aí, tá travando? Não, né? Então beleza, então vamos embora. Gente, presta atenção aqui. A regra é que só vai haver depósito recursal se houver condenação em pecúnia. Só vai haver depósito recursal se houver condenação em pecúnia. E aqui eu devo dizer a vocês, anote essa dica de ouro, porque se eu não tiver a oportunidade de dizer para você depois, você já anota ela agora, ó. Presta atenção aqui. No caso de ação rescisória, está lá na súmula 99 do TST. No caso de ação rescisória, só vai ser exigido o depósito recursal se houver condenação em pecúnia e se o pedido for julgado procedente. No caso de depósito recursal, no caso de ação rescisória, só vai haver depósito recursal do recurso se o pedido for julgado procedente e houver condenação em pecúnia, tá? Mas uma dica rapidinha aqui para vocês, só para a gente encerrar aqui. No caso de dissídio coletivo, galera, dissídio coletivo, nunca se exigirá depósito recursal. Ok? No caso de dissídio coletivo, nunca se exigirá depósito recursal, porque a sentença normativa do dissídio coletivo ou tem natureza constitutiva ou natureza declaratória, nunca tendo natureza condenatória. Se a sentença normativa não tem natureza condenatória, nunca vai haver condenação em pecúnia. E se não há condenação em pecúnia, não há que se falar em depósito recursal. Beleza? Então, galera, para poder a gente não se alongar bastante aqui, eu queria dizer que eu estou super feliz de estar fazendo essa revisão aqui com vocês. Estamos aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, OAB é no Sejais, estamos aqui, a família Sejais sempre presente. Eu queria agora que vocês me dissessem de onde vocês estão, para eu poder mandar beijo para todo o Brasil. Faço questão de mandar beijo para todo mundo aqui, tá bom? Queria agradecer o carinho de vocês. Vocês estão aqui, pessoal de Uberaba, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe. Galera, caravana aí, dia 12 de março estaremos em Aracaju, tá? São Luís, Natal, Marília, Maceió, Uberlândia, Teresina, São Luís. Ó, Vinícius aí, um abraço para você, meu querido. São Paulo, Niterói, Feira de Santana, Fortaleza, Porto Velho, Salvador, Volta Redonda. Gente, que carinho enorme de vocês. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse intensivão da OAB aqui, do Sejais, aqui no Periscope do Nome Direito, tá? Gente, já queria falar para vocês aqui, passar mais uma vez o meu Periscope para vocês me seguirem, tá? Anota aí, Diego Trabalho,
@DiegoTrabalho. Anotem aí o meu Periscope, que lá eu faço também muitas transmissões para vocês, tá bom? Anotem também o meu Instagram. Anotem o meu Instagram, que eu posto dica diariamente de direito de trabalho e processo do trabalho. Anotem aí, ó, @professor Diego Oliveira, @professor Diego Oliveira. E anotem também o meu Facebook, que é a minha página, para vocês me seguirem lá, tá? Anotem aí o meu Facebook, facebook.com/professor Diego Oliveira, tá bom? Gente, na quinta-feira nós retornaremos aqui com o nosso intensivão. Amanhã nós não teremos, na quarta-feira, tá? Mas na quinta-feira retornaremos às 21 horas com o professor Gesteira. Vai estar aqui com vocês, tá bom? Fazendo uma revisão bombada aí de direito penal. E na sexta-feira nós teremos o comparsa dele, né? Que só andam grudadinhos aí, Gesteira e Ivan. Então, processo penal na sexta. Quinta-feira, penal. Sexta-feira, processo penal, pra gente aqui encerrar essa semana de intensivão. Mas na outra semana retornaremos aí com os grandes mestres dos Sejais, fazendo mais uma rodada aí de intensivão da OAB da primeira fase, tá? Se precisar aí eu volto mais alguma vez para poder fazer a nossa transmissão e complementar com mais dicas de processo do trabalho, tá bom, gente? Então eu queria agradecer todo o carinho de vocês, dizer que estou muito feliz e que aguardo vocês me seguindo também nas minhas redes sociais para poder a gente manter esse contato, ok? Então, galera, um beijo para vocês, um abraço para todo o Brasil e, claro, você já está de parabéns, está no coração. Só queria pedir para vocês que quem ainda não iniciou o estudo para a primeira fase do OAB, nós estamos no Sejais com intensivo também presencial online. Eu não poderia deixar de falar disso. Quem puder aí me ajudar, colocar aí o site do Sejais, www.sejaistv.com.br ou cursosejais.com.br, colocar qualquer dos sites aí para os amigos. Eu agradeço muito, E aí meu amigo Vinícius lembrou aí também, curtam também o Periscope do nosso curso, @sejaisonline, @sejaisonline, ok, galera? Então um abraço, fiquem com Deus e até a próxima transmissão, tá bom? Beijão, galera!